Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. É o resumão do Marcão aos meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos continuar a nossa história. Eu comentei com vocês nas aulas anteriores sobre a expansão marítima. Então nós vimos as características da expansão marítima. E também nessa época, comércio fervilhando, burguesia atuante, vai surgir um movimento chamado Renascimento ou Renascença. Esse movimento é o movimento burguês. Então a burguesia vai encabeçar esse movimento. Ele prega basicamente o humanismo e o racionalismo. O humanismo, o antropocentrismo, né? Vou falar logo a seguir, o mundo centrado no homem. E o humanismo, justamente com o racionalismo, o mundo explicado pela razão. Racionalismo científico. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Olha só, é o movimento intelectual e artístico ocorridos no século XV e XVI. É o movimento burguês. Antropocentrismo, humanismo. Antropo, homem. Centrismo, centro. O mundo centrado no homem. Por que será que eles estavam tão preocupados com o humanismo, o antropocentrismo? É porque, na verdade, é o seguinte. Nós vamos ver aqui que o Renascimento é a transição da cultura medieval para a cultura moderna. A Idade Média era chamada de Idade das Trevas. Teve a estagnação da cultura. O que aconteceu? Todo o saber estava retido nas mãos da Igreja Católica durante a Idade Média. Lá da Alta e da Baixa Idade Média, de 476 até 1453. O que nós vamos perceber é um poder enorme da Igreja. Todo o conhecimento da antiguidade foi retido nos mosteiros e catedrais. A Igreja tinha acesso ao saber. Mas não é o saber ler, escrever, contar, não é isso. É o ser intelectual. Quem detém o saber, detém o poder. E a Igreja na Idade Média tinha um poder material e tinha também um poder espiritual, aliado ao poder intelectual. O que estava acontecendo? Naquele momento, na Idade Média, as pessoas não tinham escolas. Nem para a nobreza, nem para os reis, nem para os servos. Viviam na ignorância, ignorância de ignorar. Era o chamado teocentrismo. Teo quer dizer Deus. Centrismo quer dizer centro. Tudo centrado em Deus, e quem representa a Deus na terra era a Igreja. Então, quem detém o saber, detém o poder. E era assim que funcionava. Vou dar um exemplo bem prático. Eclipse solar na Idade Média. Meio-dia, a pessoa caminhando pela rua, daqui a pouco escurece tudo. O que é esse eclipse solar? Escureceu tudo. Um castigo de Deus. Vamos morrer na escuridão. E também, na Idade Moderna, com o Renascimento, o mesmo eclipse solar tinha outro significado. Os caras vão estudar astronomia e saberão que a Lua se coloca em frente ao Sol e vão saber exatamente o tempo que vai durar. Não é castigo de Deus. Não vão ficar de joelhos, desesperados, achando que a escuridão será total o resto da vida deles. Essa é a grande diferença do saber e do não saber. O Renascimento é um movimento intelectual e artístico. Eu comentei com vocês que os reis não sabiam nada, nem ler nem escrever, os nobres também não. Por isso que os nobres da Idade Média e os reis tinham aqueles brasões bonitos, que era para identificá-los. Tanto é que eles usavam até os anéis em alto relevo, quando tinha algum documento para assinar, porque eles tinham sempre um secretário, um padre ou um ex-padre. Aí fazia lá o documento, na Idade Média, e na hora de assinar, carimba, porque não sabe ler nem escrever, com raras exceções. O que vai acontecer aqui? Olha só, nós estamos então na Idade Média.
Saber retido nas mãos da igreja, teocentrismo, chamada então de Idade das Trevas, escuridão. Escuridão porque você não sabe nada. Falta total de conhecimento. Na Idade Moderna, vai ter o renascer cultural. O que é que vai acontecer? Nós vamos perceber o desenvolvimento comercial. E o desenvolvimento comercial vai exigir o desenvolvimento intelectual. O burguês fazia seu comércio de especiarias, artigos de luxo, e ele, na verdade, não era intelectualizado. Tinha uma dificuldade danada. Como é que eu vou fazer um contrato? Como é que eu vou registrar o que eu tenho de lucro? O que eu tenho no estoque? Quem está devendo? Quem não está devendo? Nessa ignorância não dá. Os burgueses, então, irão procurar a igreja irá fornecer os professores, eles vão construir as escolas. E começa, então, a ensinar os burgueses. Não só crianças, não, adultos. Depois passou-se o tempo, essas pessoas que foram para as escolas burguesas queriam ampliar o seu conhecimento. E aí irão surgir as universidades, como Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra, para ampliar as universidades. E com isso nós teremos agora burgueses intelectuais. A igreja perde o monopólio do conhecimento. A própria igreja estimulou isso. Obviamente, através de um pagamento, um patrocínio, um financiamento da burguesia, construindo as escolas, as universidades e pagando os professores. A gestão das escolas era da igreja. Então, olha só, Idade Moderna, o renascer da cultura. O homem moderno, já intelectualizado, ele é, na verdade, um novo modelo de homem. Ele é ambicioso, ele é individualista, ele é rebelde, porque, na verdade, eles são comerciantes, empresários, fazendo negócios, quer vender seu produto. Todo mundo quer vender seu produto, vender mais. Né? E nessa época eles irão trocar o teocentrismo pelo antropocentrismo. O mundo centrado no homem, o humanismo, e aliado ao humanismo, a valorização do homem, tanto é que as obras artísticas serão sempre com as pessoas, os seres humanos nus, ou com dorso nu, ou o corpo todo nu, justamente para valorizar o corpo humano. Não acontecia isso na Idade Média, porque tudo era Deus. Na Idade Moderna vem essa questão de valorização humana. E também, além do antropocentrismo, que é, na verdade, o humanismo, nós vamos ter o racionalismo científico. Os fenômenos da vida, do dia a dia, terão que ter uma explicação racional. E é o racionalismo científico. Aquilo que eu expliquei para vocês lá. Quando você fala no eclipse solar, na Idade Média, castigo de Deus. Na Idade Moderna, astronomia. A Lua se coloca em frente ao Sol. Quando você percebe, por exemplo, rompimento de uma barragem, na Idade Média, desígnios de Deus. Deus quis assim. Na Idade Moderna, quem é que fez o cálculo da barragem? Quem fez a manutenção da barragem? Tem alguém responsável e não é Deus. E esses caras, esses burgueses renascentistas, eu gostaria de lembrá-los. Não pensem que eles eram ateus. Eles eram cristãos, católicos. Né? Antes da Reforma Protestante, católicos. Mas, na verdade, eles também eram questionadores. Então, eles queriam um novo modelo de homem, ambicioso, individualista, rebelde, e defendendo o antropocentrismo, aliado ao racionalismo científico. Primeira coisa que eles irão fazer, voltar ao estudo da antiguidade clássica, greco-romana. Volta ao estudo. Na verdade, é uma releitura. Porque o saber estava na antiguidade, depois ficou estagnado nas mãos da igreja durante a Idade Média e volta a se desenvolver com os renascentistas. Eles falam no renascimento como se na Idade Média fosse a morte do saber, mas não era na verdade. Ficou num pequeno grupo, mas ela continua existindo e latente, viva. E volta a se desenvolver na Idade Moderna com a burguesia. E que a igreja teve um papel fundamental também, porque eram os únicos que podiam difundir o saber. Uma grande invenção nessa época foi de Johann Gutenberg.
ele vai inventar os tipos móveis de metal. Era o seguinte, você para obter um livro, você nessa época, antes da invenção do Gutenberg, você tinha que pagar um monge copista. Moral da história, durava um tempão para produzir esse livro e custava muito caro. Porque o monge pegava aqueles livros, capa grande, né? De couro, abria, ele desenhava as letras, monge copista, era da igreja, coloridas. Imagina se o cara vai pedir a Bíblia, quanto tempo vai levar? Tá? E chega um momento que chega a desistir, né? Vai levar 2 anos, 3 anos, vai custar muito caro. Ele nem lembra mais que fez a encomenda. O que Gutenberg fez? Ele cria a primeira impressora. Uma folha de metal cheia de furinhos, ele vai preencher a primeira página, por exemplo, da Bíblia, com letrinhas de chumbo, que ele vai chamar de tipos móveis de metal, dando origem à tipografia, à escrita dos tipos. Ele monta a página, de trás para frente, tem uma prensa, embaixo passa o papel, desce a prensa, passa a tinta, desce a prensa, ela vai, na verdade, imprimindo 1000 vezes a primeira folha, 1000 vezes a segunda folha, 1000 vezes a terceira folha, daqui a pouco tem 1000 livros. Não tem aquela beleza dos livros dos monges copistas, mas com isso ficou mais rápido a obtenção do livro e também mais barato. E esses livros, na sua maioria, irão difundir os ideais do humanismo, do Renascimento. E o primeiro livro impresso foi a Bíblia e traduzida para o alemão. Isso aí nós já estamos entrando lá na Reforma Protestante, a criação de igrejas cristãs não católicas. Mas a Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, a primeira impressora da história da humanidade. Bom, Itália. Itália foi o berço do Renascimento. Por que Itália? Porque eles estavam ricos com o comércio de especiarias e artigos de luxo pelo mar Mediterrâneo. As cidades de Gênova, Veneza, Pisa, Milão ganhavam muito dinheiro, compravam as especiarias em Constantinopla, Trípoli, Alexandria, e depois vendiam na Europa, ou melhor, revendiam, né? E o lucro era imenso, eram coisas de bilhões de dólares. Se fosse hoje, seria coisas de bilhões de dólares. Então era um negócio que gerava muito dinheiro, muita riqueza. E começou na Itália. E os italianos começaram a fazer algo que já existia lá na Grécia Antiga. Lembra? Uma volta ao estudo da cultura greco-romana. Uma releitura, mas é uma volta. Que é o chamado mecenato. O que é o mecenato? É o patrocínio. Eles, na verdade, irão desenvolver o comércio, vão ganhar muito dinheiro com isso, e os burgueses italianos irão patrocinar artistas intelectuais. E isso vai espalhar pela Europa. Então todo comerciante rico, a própria igreja patrocinava também. Né? Então nós vamos ter, entre alguns renascentistas, para a gente não deixar nenhum renascentista ofendido por ter ficado fora da lista, eu faço questão de dizer que eram vários. Eu só estou citando alguns e uma obra de cada um. Tinham várias obras também. Leonardo da Vinci, que fazia parte lá das Tartarugas Ninjas. Tartarugas Ninjas, Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Não era isso? Era, Tartarugas Ninja eram essas. Porque o cara que era o produtor do filme gostava muito dos renascentistas. Leonardo da Vinci, pintor, escultor, anatomista, engenheiro, projetou paraquedas, projetou tanque de guerra, fez estudos de anatomia, ele ia no cemitério, trazia os corpos para o porão da casa dele, dissecava os cadáveres, colocava, desenhava e colocava como ele achava que funcionava, depois levava de volta para o cemitério, escrevia de trás para frente, porque ele tinha medo do Tribunal da Inquisição, depois era só botar na frente do espelho e olhar. Era um cara que dormia muito pouco, mas produzia muito em todas as áreas. E o cara ainda era pintor, ainda era escultor, atuava em tudo. Era um cara séculos na frente da maioria das pessoas daquela época. E ele ficou conhecido principalmente por essa obra, Mona Lisa. A Lisa era, na verdade, a esposa de um comerciante chamado Giocondo. Mona quer dizer senhora, senhora Lisa. E era, na verdade, um quadro que ele pintou para ganhar uma grana, dinheiro rápido. E ficou famoso, sem valor estimado, porque é o símbolo do Renascimento.
também conhecida como Gioconda, que na verdade seria a esposa de Giocondo. Michelangelo, pintor, escultor, pintou o teto da Capela Sistina, décadas pintando esse teto. Ele, na verdade, também fez várias obras de escultura, a obra Davi, monumental, Moisés, você consegue ver os poros, as veias na mão, faziam estudos de anatomia, eram indivíduos extremamente habilidosos, muito além de seu tempo e tinham orgulho do próprio talento. Na Idade Média você não fica sabendo quem é o artista, o intelectual, porque na verdade não tinha e era um dom de Deus. Se alguém tem um dom é de Deus, porque é o teocentrismo. Agora na Idade Moderna não, os renascentistas fazem questão de dizer que são deles. Tá? Tem uma passagem de Michelangelo que ele fez a obra Moisés, chamou todos para olhar a obra, botou um pano em cima. Quando chegou todo mundo lá, os artistas, intelectuais, mecenas, todo mundo para ver, ele tira o pano, olha para a obra e diz, fala. Ele está mostrando, Michelangelo, o orgulho do próprio talento. E ele não perguntou para ninguém o que eles acharam dessa história. Na verdade, olha só, Copérnico, teoria heliocêntrica, estudou astronomia, ele disse que o Sol é o centro do sistema planetário e todos os planetas giram em torno do Sol. Helio, quer dizer Sol, cêntrica, centro, o Sol é o centro. A Igreja Católica naquela época defendia a teoria geocêntrica, já que é tudo Deus, né? Deus criou a Terra e o homem. Então a Terra é o centro do sistema planetário e os demais planetas giram em torno da Terra, inclusive o Sol. Obviamente está errada essa teoria. O Galileu Galilei, outro astrônomo, ele desenvolveu um telescópio e apoiou a teoria de Copérnico. Quase foi queimado na fogueira por isso. E também temos aqui a obra de Maquiavel, O Príncipe, em que ele foi um diplomata, estudava a vida de vários governantes e veio uma frase célebre da obra dele, né? Os fins justificam os meios. Quer dizer, não importa o que você faça para alcançar seu objetivo, é o que ele viu entre os governantes. Por isso que virou sinônimo de coisa ruim, né? O cara é maquiavélico. Exatamente de Maquiavel, nessa obra O Príncipe. O príncipe era um governante fictício. E temos outros também, né? Miguel de Cervantes, temos Luís Vaz de Camões, temos William Shakespeare, vários outros renascentistas. Claro que é um grupo muito extenso e pessoas extremamente intelectualizadas e com um talento enorme. Caríssimos, professor Marcão vai ficando por aqui. Vitória, com calma, vamos chegar lá. É mais uma história do Marcão. É o Renascimento. Forte abraço para vocês. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Fui!